A década era 1930. Os Estados Unidos se encontravam em uma crise econômica e social. Um crescente totalitarismo no mundo era evidente, com o partido nazista e stalinista estando em força emergente. Era esse momento em que a população buscava uma escapatória, não só da sociedade atual, mas também uma forma de se espelhar em um símbolo de esperança. Foi nesse contexto, então, que seria criado o Super-Homem. Os anos em que o Super-Homem viria eram momentos de estresse absoluto da população americana, com uma guerra que parecia estar cada vez mais próxima, mas não apenas como uma forma de distração, mas também como uma propaganda patriótica. A personificação dos valores americanos como uma forma de exemplo para a sociedade, e também demonstrando a esperança que a sociedade americana tanto buscava. O herói era bonito, forte, inteligente, extremamente poderoso e demonstrava exatamente a imagem de superioridade que os Estados Unidos buscavam passar. Com o crescimento do nazismo, mais ainda anterior à entrada estadunidense na guerra, as histórias do Super-Homem começaram a gravitacionar a temas de cunho parecido, tendo diversas histórias onde o herói batalhava com ditadores de diversos países, porém nunca citando a Alemanha ou os nomes dos ditadores na época, como Mussolini e Adolf Hitler. Ainda assim, existiam fortes paralelos sendo feitos, como por exemplo na edição Superman 10, de 1941, onde, em evento de esportes, um líder de um país em regime ditatorial, Karl Wolff, dá um discurso onde diz: "You have seen them perform physical feats, which no other human can. Proof, I'll tell you, that we Dukalians are superior to any other race or nation. Proof that we are entitled to be the masters of America." Discurso esse claramente inspirado pelas falas de Hitler que ocorreram antes das Olimpíadas de 1936, onde o ditador daria um discurso similar e enaltecendo os atletas alemães acima de qualquer outra nação. Porém, não era para sempre que o Super-Homem poderia se distanciar da imagem da guerra. Com agora os Estados Unidos participando das batalhas contra o eixo, a responsabilidade estadunidense era de batalhar contra os nazistas e a responsabilidade estadunidense era, da mesma forma, a responsabilidade do Super-Homem. Heróis como o Capitão América estavam lutando contra o nazismo há anos, e sendo ambos os heróis imagens do patriotismo americano, onde estava o Super-Homem na defesa desse patriotismo e do seu país? Porém, ainda assim, o herói não viria a batalhar tão diretamente na guerra como você esperaria. O exército tinha um problema na época. Eles recrutavam milhares de homens por ano, mas muitos deles não tinham educação, com grande parte deles analfabetos funcionais, e esperava-se que operassem máquinas complexas rapidamente. Eles tiveram que aprender a ler e rápido. As tropas também precisavam de entretenimento barato e portátil, algo que pudesse ser transportado pelos campos de batalha da Europa e da Ásia. Assim, com a cooperação da National Periodical Publications, precursora da DC Comics, essa edição foi produzida pelo Departamento de Guerra com diálogo simplificado e balões de palavras. Centenas de milhares de exemplares foram distribuídos aos soldados, e isso os ajudou a aprender a ler e a passar o tempo. E, claro, cópias dos quadrinhos foram entregues a crianças em terras distantes como gestos de boa vontade. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra Mundial em 1941, Superman já era um nome familiar aparecendo em quadrinhos, jornais e no rádio. A cada semana, o Homem de Aço batia em bandidos e salvava o dia com um otimismo saudável e alimentado com milho. Então, onde ele estava quando a América foi para a guerra? A verdade é que ele se ofereceu para ajudar e a América o recusou. Um quadrinho de jornal de 1942 intitulado The Failure explica o porquê. Este conto mostra Clark Kent enquanto ele discute com um recrutador e um médico, expressando choque e consternação absolutos por estar sendo rejeitado pelo exército. O médico explica que, embora, sim, Clark esteja em perfeita saúde, ele está, infelizmente, cego como um morcego, e que quando leu o gráfico de olhos, ele abafou cada linha. É então que Clark percebe que acidentalmente usou sua visão de raio-x e olhou através da parede para o gráfico de olho na sala ao lado. Abatido, Clark sai, tendo que dizer a Lois que ele falhou no exame físico. Ainda assim, é justo perguntar por que o Superman não estava vencendo a guerra sozinho. A verdade é que o Superman vivia em um mundo onde ele não era necessário para vencer o dia. Embutido nesses quadrinhos, havia uma espécie de patriotismo que muitas vezes beirava o egoísmo. O soldado americano médio era poderoso e capaz contra o inimigo, então não havia necessidade de Superman.
Nesse momento, então, a propaganda americana de patriotismo se tornaria extremamente evidente através das capas de revistas do Super-Homem. O herói seria representado das mais diversas formas para enaltecer os soldados americanos e os Estados Unidos como um todo, como na capa onde o Super-Homem se encontra de frente ao escudo americano com uma águia pousando em seu braço. Não apenas isso, mas imagens do Super-Homem lutando contra as forças do Eixo seriam extremamente comuns. Entre essas, a mais famosa onde o herói segura Hitler e o imperador japonês por suas golas, enquanto ambos olham impotentes para o herói. Uma imagem explícita de propaganda do poder americano acima dos países inimigos. Apesar da propaganda patriota de suas capas, as histórias dentro das revistas, por outro lado, buscavam se distanciar da realidade da guerra. Era raro encontrar histórias onde o confronto da guerra era realmente lidado, sendo em maior parte apenas histórias com os comuns vilões do Super-Homem, como Lex Luthor. Esse distanciamento era, de certa forma, uma maneira de criar um escapismo da realidade da guerra, assim como quando o Super-Homem foi originalmente criado. Ao invés de trazer a imagem da guerra que era tão recorrente no imaginário da população, as histórias buscavam trazer uma escapatória das notícias diárias sobre a guerra que a população recebia. Nos quadrinhos, o Superman não é tão envolvido diretamente com a guerra e não deixava explícito quem eram os ditadores dos quais ele enfrentava. Porém, nos filmes e rádios da época ficava bem mais evidente de que lado Clark Kent estava. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! 4 destes desenhos animados lidaram diretamente com o esforço de guerra. Japoteur, episódio 10, lançado em 18 de setembro de 1942, é um desenho animado em tempo de guerra com espiões japoneses como protagonista, e assim serve de propaganda direta contra os japoneses. No voo inaugural do maior avião bombardeiro do mundo, os agentes japoneses roubam o avião e usam-no para bombardear o aeródromo, impedindo que os aviões de busca decolassem. Ao ver o desastre, o Super-Homem voa até o avião e descobre que Lois Lane foi apreendida como refém para forçar o Superman a não intervir contra o avião. Eventualmente, o Super-Homem salva Lois e volta para capturar os espiões japoneses. Apenas os controles foram destruídos e o avião perde altitude. Percebendo-se de que ele não consegue resolver a situação estando dentro do avião, o Super-Homem agarra Lois, coloca-a no chão e voa de volta para acalmar a descida do bombista e consegue evitar um acidente. Enquanto esse e outros episódios lidavam com a guerra no Japão, Jungle Drums, episódio 15, lançado em 26 de março de 1943, lidou com Lois e Clark, descobrindo que as forças nazistas estavam usando um templo africano como base e estavam enganando os nativos, fazendo-os pensar que os alemães eram sacerdotes. O avião de Lois Lane foi abatido a caminho de um encontro com um comboio americano. Mais tarde, enquanto Clark voa sobre a área a caminho do mesmo encontro, Kent vê fogo, fumaça, os destroços de um avião e vários paraquedas. Logo, ele muda para o Super-Homem e resgata Lois, que estava em perigo por conta dos nativos que queriam ela para realizar um ritual. Embora o Superman tenha vários fãs até os dias de hoje, atualmente não é mais tão relevante assim, pois o contexto sobre o qual foi criado na época era completamente diferente na década de 30, pouco antes de se iniciar a Segunda Guerra Mundial em 1939. Nos quadrinhos era retratado como exemplo americano a se seguir, combatendo os nazistas junto com a União Soviética. Outro motivo é porque o tipo de herói que atrai mais o público hoje em dia são os heróis mais pé no chão, como o Homem-Aranha e o Batman, que têm as suas imperfeições e seus problemas como qualquer outra pessoa. Um grande exemplo é a história onde o Superman participa da União Soviética. A HQ em questão é Superman entre a foice e o martelo. A publicação de Mark Millar e Dave Johnson mostra uma realidade alternativa onde o foguete do último sobrevivente de Krypton caiu na União Soviética comunista ao invés dos Estados Unidos. E o Superman torna-se o herói do socialismo. A publicação, que se passa mais ou menos entre 1953 e 2001, mistura versões alternativas de heróis da DC com versões alternativas de figuras políticas reais, como Joseph Stalin e John Kennedy. I tried to protect you, my son.
to keep you untainted by the grim realities of governance. Podemos concluir que a DC Comics, na maioria, manteve as histórias de tempo de guerra com seus personagens ao nível mais pessoal. Eles representavam os ditadores da época com outros nomes, porém, dando a entender quem eram eles e as atrocidades que faziam. As histórias envolvendo a maioria de seus personagens eram mais sobre eles ajudando soldados, apanhando espiões ou entregando suprimentos à frente para ajudar o esforço de guerra, mas não tomando conta. Muito raramente eles mostrariam seus personagens mais poderosos, Superman, Lanterna Verde, Mulher Maravilha ou Flash, destruindo as armas das potências do eixo em vigor para trazer uma paz duradoura. Mesmo não tendo feito nada muito explícito, a DC foi muito importante para o imaginário americano, tanto das crianças quanto dos adultos e soldados da guerra, uma pequena válvula de escape frente a uma pressão gigantesca de uma guerra.